Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é João e no vídeo de hoje eu quero surfar aí um pouco na onda, nesse hype, podemos dizer assim, da Copa do Mundo. No dia em que eu posto este vídeo, o Brasil vai jogar contra o Haiti, então vamos torcer aí para que dê a lógica e que o Brasil passe aí por mais um adversário e consiga vencer o Hexa e tudo mais. Eu não estou tão confiante, creio que a maior parte dos brasileiros também não estão tão confiantes, mas enfim, isso não importa. O que importa é que o seguinte: eu pouco falo sobre futebol aqui no meu canal, por mais que seja uma grande paixão minha, né? Como dá para ver no meu cenário, nas camisetas que eu sempre estou vestindo por aqui. Mas hoje eu quero falar sobre um livro sobre futebol que eu li alguns anos atrás e que, relembrando agora a Copa do Mundo, eu me pus a relembrar desse livro também. Um livro que na verdade nunca saiu da minha cabeça, que realmente eu de fato acho que para fãs de futebol, para entusiastas de futebol, realmente é um livro essencial. E mesmo para quem, porventura, não é tão fã, ou até mesmo nem gosta do esporte, não gosta de assistir a futebol, não gosta de pesquisar sobre futebol, não sabe o que está perdendo, né? Mas mesmo para essas pessoas, este livro aqui é uma excelente leitura por causa da sua qualidade literária. Estou falando de nada mais, nada menos que Estrela Solitária, do Rui Castro. Que esse livro é sobre o quê? É a biografia do Garrincha. Estamos tratando aqui da biografia do Garrincha, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, com certeza da seleção brasileira. Ele está ali nas cabeças, porque ele venceu duas Copas, a primeira de 58 e a segunda de 62, sendo na de 62 o grande protagonista, podemos dizer assim, daquele time do Brasil naquele ano, né? O anjo das pernas tortas, como ele era chamado, também fez muita história no Botafogo, né? No Clube de Regatas Botafogo. Enfim, gente, com certeza, este aqui é um livro que, para quem gosta do Botafogo, quem gosta da seleção brasileira, tem essa curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida dessa personalidade tão antiga, mas ainda assim tão influente, que foi o Garrincha. Mas por que este livro em si é tão bom? Isso não fica somente em contar a história de quem foi essa pessoa. Isso você pode fazer na Wikipédia, isso você pode pesquisar aí para o ChatGPT, mandar você falar, fale aí quem é o Garrincha, o que foi que ele fez, a vida dele e tudo mais. Isso daí, sinceramente, é o menos relevante aqui. O relevante aqui, de fato, é essa construção que o autor Rui Castro consegue fazer do Garrincha enquanto personagem. Como assim? Sempre que a gente assiste uma biografia, lê uma biografia, e de fato, diga-se de passagem, essa aqui é a melhor biografia que eu já vi na minha vida, seja em livro, seja em filme, série, isso daqui não é imprescindível, tá? Isso daqui é realmente incomparável, melhor dizendo. Sempre que a gente tem uma obra dessa, o que a gente tem ali, na verdade, por mais que seja uma pessoa real, uma pessoa que existiu, na verdade é que ela não é a pessoa real. É uma personagem baseada na pessoa real. Por mais que tenha o mesmo nome, por mais que seja parecida com a pessoa real, por mais que às vezes seja até interpretada pela pessoa real, né? Às vezes isso acontece, como é no caso do Better Man, né? Que foi o Robin Williams, não. Meu Deus do céu, como é o nome do cara? Enfim, tanto faz. O que acontece é que você tem ali uma personagem. Muitas vezes a gente esquece disso. Que o que a gente vê ali, o que a gente percebe quanto biografia, não é realmente a pessoa real. Não. Porque é difícil, realmente. É difícil se pôr no lugar de uma pessoa que a gente às vezes admira, ou às vezes a gente nem admira, mas que a gente conhece enquanto personalidade, e tentar se pôr nesse lugar, tentar moldar essa pessoa enquanto realmente um ser humano. Difícil perceber isso. E aqui o Rui Castro faz isso com de forma magistral, tá certo? Ele cria esse personagem do Garrincha como um homem extremamente simples, uma pessoa que de fato é um retrato do lugar onde nasceu, da época quando nasceu, quando viveu, da visão de mundo que tinha as pessoas naquele período, do que era o Brasil naquele período ali em que ele viveu, ao mesmo tempo que realmente ele é ingênuo, ao mesmo tempo em que ele tem um grande talento escondido, ao mesmo tempo em que ele é extremamente simples, um homem quase que primitivo, ao mesmo tempo que ele faz isso tudo, ele não pinta o Garrincha como
essa lenda, não pinta o Garrincha como de fato esse gênio que ele foi, não pinta ele como realmente não o põe num pedestal. O Garrincha aqui é um personagem extremamente humano em suas virtudes, mas principalmente em seus vícios, em suas falhas. Muitas vezes a gente vê biografias que tentam esconder as polêmicas, biografias que tentam, podemos dizer assim, omitir, de fato, né? Ou mentir, às vezes até mesmo. E nada disso acontece aqui, tá bom? Por mais que você tenha essa construção desse personagem que tem realmente um início, meio e fim, ele passa por todo um arco de desenvolvimento que realmente não é o que a gente espera. Se você não conhece a história do Garrincha, como eu não conhecia quando eu fui ler esse livro, que é surpreendente, mas ao mesmo tempo é extremamente real ali, tá? A gente tem que lembrar que é uma pessoa real, uma pessoa que cometeu grandes erros na sua vida. Então ele, por exemplo, ele não vai em momento algum passar pano para certas coisas que o Garrincha fez. Ele não vai realmente transformar o Garrincha em algo que ele não é. Por mais que assim seja um recorte, por mais que assim, mesmo assim seja uma personagem. Isso daí é extremamente interessante nessa biografia. Mas realmente, apesar disso, né? Apesar disso que eu acho que é o grande cerne disso tudo, que é a pessoa da qual nós estamos lendo, a escrita é sensacional. O Rui Castro, ele é muito hábil com as palavras. Realmente, ele me fisgou de um jeito que eu não consegui parar de ler esse livro aqui. E foi um livro que me acompanhou por todos os lugares onde eu ia. Eu sempre estava desejando ler mais e mais páginas aqui de Estrela Solitária. E quando você chega... E aí por quê? Por quê? Porque a escrita dele realmente é muito instigante e muito engraçada também. Ele tem um senso de humor irônico que nunca abre mão, por mais absurda que seja a situação. E olha, para você que é amante de futebol, você vai ver certas curiosidades que em lugar algum você veria, tá bom? Em lugar algum você veria. Então, histórias sobre o Pelé enquanto ele era adolescente ainda, histórias absurdas sobre a comissão da seleção brasileira, podemos dizer assim, a pueridade da época, ou até mesmo certos lados de certas personalidades. O Newton Santos, sei lá, como é o nome do técnico de 58? Esqueci o nome dele, acho que era Fellini, algo assim, ou era um outro jogador chamado Fellini. Enfim, gente, histórias engraçadíssimas, cara, engraçadíssimas. Eu vou contar só uma dessas histórias para vocês verem o nível. Que ele contava que durante a Copa da Suécia, né, de 58, os jogadores, eles estavam ali num hotel de 5 estrelas e tudo mais, e aí toda vez que eles chamavam, né, todas as vezes que eles queriam um sanduíche, algo assim, eles chamavam as camareiras, né? Só que sempre ficava dois jogadores embaixo do lençol, na cama, e aí quando chegava a camareira, eles tiravam, eles estavam pelados, velho. Diga aí que merda, cara. Diga aí que história absurda. Em que outro lugar você veria isso, né? E ele conta tudo. Você não esperava por essa, eu também não esperava. Enfim, gente, ele conta isso tudo de uma maneira que, assim, consegue mesclar de um jeito que eu não conseguiria, de mesclar esses momentos pesados, esses momentos introspectivos, com ao mesmo tempo esse retrato histórico e ao mesmo tempo essa ironia, ao mesmo tempo esse bom humor, essa comédia toda. E de fato, cara, de fato é uma leitura que você não consegue largar, tá bom? Estrela Solitária. E ao final, voltando agora, ao final, quando você lê a última página, que você entende a analogia do que é o título deste livro, cara, acaba tudo. Acaba tudo. Realmente é de arrepiar. Então o Rui Castro ele escreveu uma das grandes obras, não só sobre futebol, mas uma das grandes obras da literatura brasileira. Eu não poderia recomendar mais que vocês lessem aqui Estrela Solitária brasileiro chamado Garrincha, tá certo? O auge, a queda, como muita gente gosta de ver, né? Do Garrincha, tá certo? Então, e assim, é um registro histórico interessantíssimo, né? Ele entrevistou muitas pessoas durante vários anos
para produzir essa biografia. Tem várias fotos, né, várias imagens da época. Aqui, esse gol famoso do Garrincha, que ele entra com bola e tudo dentro do gol, né? E, olha aqui, periódicos da época. Enfim, gente, um livro muito legal, né? Deixa eu ver quantas páginas ele tem, né? Eu acho que ele tem mais de 500 páginas, mas uma boa parte a parte que é texto mesmo vai ter umas 490 páginas, né? Tem também todo um apanhado aqui de todos os gols do Garrincha, as figuras que fizeram parte da vida dele, seja a Elza Soares, seja os próprios jogadores ao seu redor. Enfim, gente, sensacional. E lógico aqui, eu não quero... Realmente é difícil falar spoilers, porque é uma personalidade, né? É uma biografia, mas realmente se você não conhece nada de quem foi o Garrincha, é melhor ainda, porque isso tudo aqui para você vai parecer uma grande ficção, quando na verdade não é. Quando na verdade tudo isso aqui aconteceu. E a forma como ele conta, mais uma vez, é com uma frieza, uma crueza que impressiona. Que impressiona. É isso, gente. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham se interessado para ler Estrela Solitária e até a próxima. Muito obrigado.